Marlon Freitas foi a primeira contratação do Palmeiras para o ano de 2026 e hoje vamos falar um pouco desse início dele no time, analisando o que ele tem entregado em campo e como está ajudando. Esse é o J Analisa e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Marlon Freitas mal chegou e já tomou conta da posição, e hoje vou trazer alguns lances para ilustrar o que ele traz para o time e está fazendo ele cair nas graças de Abel. Primeiro eu trouxe dois trechos da apresentação dele, que ele fala um pouco de suas características. Primeiro temos esse trecho onde ele fala como pode atuar. Mas eu consigo fazer tanto de primeiro volante como de segundo volante. Eu acho que hoje o futebol ele mudou muito, já há alguns anos. Essa questão, o 8 está virando 5, o 10 está virando 8. Então eu tenho essa facilidade, meu intuito aqui é ajudar. E agora temos esse trecho que ele fala um pouco da sua característica principal. O Palmeiras terminou o Campeonato Brasileiro como o time com a maior quantidade de passes longos certos. E você terminou também o Campeonato Brasileiro como jogador da Série A com a maior quantidade de passes longos certos. Foram 190, aproveitamento de 72%. Você já disse que não deu tempo ainda de conversar com o Abel Ferreira sobre tática, mas te agrada jogar assim, jogando sobre transição e ao mesmo tempo você acha que isso pode potencializar o seu futebol aqui no Palmeiras? Com certeza, por isso da escolha também. E acredito que o Palmeiras me escolheu por causa disso também, pelas minhas características, daquilo que eu vou conseguir potencializar a equipe. Como você falou, o primeiro jogador da Série A, em passes longos, é uma das minhas características também. Eu já estou entrosando ali com o pessoal da frente ali nos treinamentos para fazer esse movimento, em diagonal. Uma coisa que a comissão pede muito, e foi uma das coisas que eu reparei aqui já no começo, que nós temos atacantes que atacam muito a profundidade. Então isso vai linkar com a minha característica de jogo. Por esses dois trechos dá para ter uma noção do jogador que ele é, mas vamos destrinchar um pouco mais. Um dos pontos que chama a atenção no Marlon Freitas é a saída de bola. O jogador consegue descer muito bem entre os zagueiros, fazendo aquela famosa saída de 3. Nessa saída ele pode sair com passes curtos e dando opção utilizando toda a sua mobilidade, como nesse exemplo. Esse lance mostra um pouquinho da inteligência dele dentro de campo. Então primeiro ele dá essa opção para fazer o passe, recebe o passe do jogador, faz um passe mais à frente e já se aproxima dando uma outra opção. No momento que ele recebe, percebe como ele conduz e já pede para o companheiro de equipe dele avançar dentro de campo. A partir disso ele faz um passe mais aberto e com o companheiro dele que avançou em campo, aparece um espaço nas costas do jogador que subiu para marcar o jogador que ele tinha feito o passe. Então aqui mostra toda essa questão dele de dar a opção para o passe, ser móvel para continuar a jogada e a inteligência para perceber aonde está o espaço e como aproveitá-lo. Outra característica que chama muita atenção nele é a inversão de corredores. E ele usa seus passes longos, que é uma das suas melhores características, para fazer isso com perfeição. Nesse primeiro lance, perceba como a zaga do São Paulo já está bem postada, tirando as opções de passes entre linhas, e ele acha essa bola lá do outro lado, fazendo o time todo ter que se mover e abrindo mais espaços para o ataque do Palmeiras. Nesse outro lance, ele consegue achar um ótimo passe, fazendo o time todo do São Paulo ter que correr atrás para proteger as suas costas e colocando o Palmeiras em situação favorável no seu ataque. E para mim é o que ele faz que se sobressai muito sobre os outros, é o passe dele de primeira. Chega a ser absurdo os passes que ele acha nessa situação, quebrando várias vezes a linha de defesa adversária. Naquele momento que o adversário pensa em subir para marcar, ele já soltou a bola rapidamente, como nesses lances. Nesse primeiro lance, percebe como ele já recebe soltando essa bola na frente e o adversário que vinha marcar ele já fica no meio do caminho e ele quebra praticamente uma linha inteira de marcação, dando um bom passe para o jogador que estava mais à frente do Palmeiras para receber e acelerar a jogada. Nesse segundo lance, percebe como ele consegue da sua área de defesa fazer um passe de primeira nas costas da última linha adversária, fazendo um exímio lançamento para o jogador. É um passe de nível técnico muito difícil devido a ser um passe de primeira, a força e a precisão que ele colocou. E nesse último lance ele faz aquela inversão de lado com esse passe de primeira, então perceba como tinha vários jogadores fazendo pressão naquela área e com esse passe ele basicamente quebra toda a defesa adversária. E todos esses lances se traduzem para os números também. Ele está com 90% de acertos de passes, no próprio campo ele praticamente não erra passe, com uma taxa incrível. 68% de aproveitamento de passes longos numa média de 4 passes longos, também é muito alto, assim como 62% nos passes onde ele é pressionado. Então aquilo que a gente vê em campo
campo, de toda essa qualidade com bola no pé, podemos comprovar nos números também, e é aqui onde ele vai impactando bastante nesse começo pelo Palmeiras. Defensivamente ele vem muito bem também, sendo muito preciso e efetivo nos cortes. Por mais que ele não esteja com um volume tão grande nos cortes, a precisão dele está muito boa. Nesse primeiro lance, o jogador do Mirassol recupera a bola numa área perigosa e ele imediatamente já salta a pressão para poder tirar essa bola e evitar qualquer perigo maior por parte da equipe do Mirassol. Nesse outro lance ele faz a cobertura da lateral, né, onde o jogador tinha subido, e consegue fazer um ótimo corte importante de uma bola que vinha para a área. Então ele também está sendo importante nessa recomposição, principalmente quando ele joga ali como aquele volante camisa 5. Pelas estatísticas, por mais que ele não esteja com um volume grande de disputa de bola, você percebe que tem uma taxa de sucesso grande quando faz essas ações defensivas, tanto nos duelos pelo chão quanto nos duelos aéreos. Além disso, ele tem poucas faltas por jogo, é pouco driblado e recupera um número razoável de bolas por jogo. A dupla entre ele e Andreas Pereira parece muito promissora, e cada vez mais se entrosando, podem ainda dar muitos frutos ao Palmeiras. No momento, eu diria que Marlon é um ponto de equilíbrio para o time, sabendo a hora de acelerar as jogadas, a hora de cadenciar, sendo aquela segurança para a saída de bola do time e dando liberdade para os outros meias subirem. Além disso, cumpre o seu papel defensivamente e consegue passar uma tranquilidade para o time quando está dentro de campo. Se ficou até aqui no vídeo, considere se inscrever no canal para mais conteúdos como esse e deixa aquele like também. Aqui é assim, sem achismo, apenas futebol direto ao ponto.